Sejam todos muito bem-vindos ao canal História Militar Brasileira. Nesse vídeo, vamos acompanhar a primeira grande vitória da insurreição pernambucana, a Batalha do Monte das Tabocas. Antes de irmos para o campo de batalha, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar seu like no vídeo. Desde 1630, a invasão holandesa havia conquistado grande parte do interior nordestino. Pouco a pouco, os focos de resistência eram suprimidos e o território da Nova Holanda se expandia constantemente. O domínio holandês seguia invicto, prosperando através do cultivo da cana-de-açúcar e do monopólio comercial sob a Companhia das Índias Ocidentais, também conhecida como WIC. Entretanto, esse cenário mudou a partir do ano de 1640, quando os portugueses aclamaram o Duque de Bragança como seu novo rei, e assim deram início à Guerra de Independência contra a Espanha. O sentimento de liberdade também fluiu aos colonos do Brasil, que desde o início da União Ibérica viam suas terras esquecidas pela administração de Madrid. Neste mesmo período, o Nordeste sofreu com uma grande seca, agravada ainda mais pelas pragas que destroçaram muitas lavouras da região. A tragédia foi praticamente ignorada pelos holandeses, que ainda insistiam em cobrar as dívidas locais com a companhia. Desta forma, o sentimento de repulsa ao domínio holandês só cresceu desde então. Em maio de 1645, 18 chefes luso-brasileiros liderados por João Fernandes Vieira assinaram um pacto de insurreição contra os invasores batavos. O plano inicial de expulsão dos holandeses consistia numa rápida investida contra Recife, o que pegaria a guarnição inimiga completamente desprevenida. Porém, um traidor delata o ataque ao conselho da WIC, que imediatamente enviou uma força-tarefa para a região rebelde com o intuito de prender os conspiradores. Sob ordens do tenente-coronel Hendrik van Hals, 1.700 soldados holandeses partiram da cidade Maurícia e marcharam rumo ao interior pernambucano. A notícia da movimentação inimiga chega aos ouvidos do capitão Antônio Dias Cardoso, um dos melhores estrategistas militares da rebelião. Veterano na luta contra os batavos desde 1624 e reconhecido como um mestre das emboscadas, Cardoso recebe o aval de Vieira para repelir o ataque holandês ao seu modo. Ele reúne uma tropa de 1.000 soldados, dentre eles fazendeiros, forros e indígenas, armados em sua grande maioria com lanças, espadas, arcos e balestras, mas com apenas algumas unidades de mosquetes. Cardoso escolhe o Monte das Tabocas como seu campo de batalha. Às margens do rio Tapacurá, a elevação leva o nome de um típico bambu da região, a taboca. A aglomeração desse vegetal formava grandes paredões, cuja espessura chegava até os 15 metros de comprimento. A presença da taboca no entorno do monte criava uma espécie de fortaleza natural ao seu redor, peculiaridade essa que tornava o local ideal para uma armadilha. Na manhã do dia 3 de agosto de 1645, Cardoso recebe a notícia de que a divisão Batava se aproximava, e assim destaca o capitão João Nunes da Mata junto a 30 soldados para atrair o exército ao monte. O pequeno grupo consegue dirigir os holandeses para perto do rio Tapacurá, mas são dizimados pelos arcabuzes inimigos. Percebendo que o exército iria rumar em sentido contrário à emboscada, o comandante enviou mais um grupo para trazer os holandeses às tabocas. O capitão Domingos Fagundes lidera 40 homens através do rio, e após disparar algumas vezes e chamar a atenção dos inimigos, ele finge bater em retirada para dentro da mata assim que a infantaria começa a lhe perseguir. O tenente-coronel Hendrik ordena que suas tropas avancem em direção ao matagal, imaginando se tratar de uma fácil vitória sobre o pequeno grupo. Poucos metros antes de alcançarem as tabocas, surge uma grande linha de fogo no meio da vegetação, que derruba dezenas de soldados holandeses em poucos minutos. Hendrik mantém a formação e endurece a marcha até alcançarem a linha de defesa dos insurretos, mas estes pareciam ter sumido dentro da mata. O oficial manda disparar uma carga de fogo geral sobre o tabocal para eliminar qualquer presença remanescente. Os holandeses já celebravam a vitória no combate, mas sua alegria duraria pouco. Instantes depois do tiroteio, a divisão foi surpreendida por 3 emboscadas seguidas, que causaram baixas na infantaria batava e desmoralizaram seus homens.
O exército recua do Tabocal e seu comandante novamente reorganiza suas divisões, agora decidido a romper a defesa e cercar os rebeldes. Hendrik retoma a marcha e atinge a mata, mas agora estende o tamanho de suas linhas para facilitar a manobra, dando início a uma série de combates corpo a corpo com os soldados de Antônio Cardoso. O ataque obtém êxito, e assim os holandeses conseguem adentrar no meio das tabocas e empurrar os insurretos para o pé do monte. A vanguarda do exército é ordenada a flanquear pela esquerda de sua posição, movimento este que o coronel Hendrik acreditava ser o golpe final sobre seus inimigos. No momento mais crítico da batalha para os luso-brasileiros, os batavos circulavam os pequenos batalhões patrióticos no meio do mato, fazendo gasto de seu volumoso arsenal de pólvora sobre suas defesas e causando as mais pesadas baixas sofridas no confronto. Eis que surge, escondida atrás do topo do Monte das Tabocas, a tropa de João Fernandes Vieira, que chegou em socorro aos insurretos. O comandante guardou sua reserva para o último momento possível, conseguindo obter a grande vantagem do combate. Agora eram os holandeses que estavam no meio do fogo cruzado. A tropa inimiga ficou completamente desorientada, cada vez mais dividida e sofrendo múltiplos ataques de todas as direções. A desorganização e as centenas de baixas chegaram ao limite do tenente-coronel Hendrik, quem percebe sua completa falha estratégica e conclama seu exército para imediatamente bater em retirada de volta pelo rio. O saldo final da luta, com aproximadamente 370 holandeses mortos e menos de 40 luso-brasileiros, reflete a completa vitória tática dos rebeldes no difícil confronto. A Batalha do Monte das Tabocas foi o primeiro grande marco vitorioso na libertação brasileira contra o domínio holandês. Os insurretos conseguiram um grande número de armamentos dos inimigos mortos no campo, mas sua maior conquista foi a de um sentimento nacional comum. A notícia do feito rapidamente se espalhou pelo interior nordestino e fez com que milhares de colonos aderissem à causa. Mesmo com um número crescente de soldados patrióticos, a guerra ainda perduraria por mais quase uma longa e sangrenta década.